Catecismo da Igreja Católica, números 689 a 693, nesse dia 21 de março. Vamos conhecer um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo, hoje nas relações do Espírito Santo com o Pai e o Filho e já algumas denominações do Espírito Santo, tá bom? Vamos lá. A missão conjunta do Pai e do Filho, a comissão conjunta do Filho e do Espírito. Aquele que o Pai enviou a nossos corações, o Espírito de seu Filho, é realmente Deus. Consubstancial ao Pai e ao Filho, ele é inseparável dos dois, tanto na vida íntima da Trindade, como no seu dom de amor pelo mundo. Mas ao adorar a Santíssima Trindade vivificante, consubstancial e indivisível, a fé da Igreja professa também a distinção das pessoas. Quando o Pai envia seu Filho, envia sempre seu sopro, missão conjunta que o Filho e o Espírito são distintos, mas inseparáveis. Sem dúvida, é Cristo que aparece, ele, a imagem visível do Deus invisível, mas é o Espírito Santo que o revela. Jesus é Cristo, ungido porque o Espírito é a unção dele. E tudo que advém a partir da encarnação decorre dessa plenitude. Quando finalmente Cristo é glorificado, pode, por sua vez, de junto do Pai, enviar o Espírito aos que creem nele, comunicar-lhe sua glória, isto é, o Espírito Santo o glorifica. A missão conjunta se desdobrará então nos filhos adotados pelo Pai no corpo de seu Filho. A missão do Espírito de adoção será uni-los a Cristo e fazê-los viver nele. A moção de unção, Cristo, que não existe. Vamos voltar. A noção da unção sugere que não existe nenhuma distância entre o Filho e o Espírito. Com efeito, da mesma forma que entre a superfície do corpo e a unção do óleo, nem a razão nem os sentidos conhecem nenhum intermediário, assim é também o contato do Filho com o Espírito. Tanto que, para aquele que vai tomar contato com o Filho pela fé, é necessário encontrar primeiro o óleo pelo contato. Com efeito, não há nenhuma parte que esteja privada do Espírito Santo. Por isso, a confissão do senhorio do Filho se faz no Espírito para os que a recebem, vindo o Espírito de todas as partes, precedendo os que se aproximam pela fé. Então nós vamos meditar agora o nome próprio do Espírito Santo. Espírito Santo, este é o nome próprio daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho. A Igreja o recebeu do Senhor e professa no batismo de seus novos filhos. O termo Espírito traduz o termo ruá, o qual, em seu sentido primeiro, significa sopro, ar, vento. Jesus utiliza novamente a imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente daquele que é pessoalmente o sopro de Deus, o Espírito Divino. Por outro lado, Espírito e Santo são atributivos divinos comuns às três pessoas divinas, mas ao juntar os dois termos, a Escritura, a liturgia e a linguagem teológica designam a pessoa inefável do Espírito Santo, sem equívoco possível com os outros empregos dos termos Espírito e Santo. Então, além de Espírito Santo, nós temos outras denominações do Espírito Santo, outros nomes dados a ele. Por exemplo, ao anunciar e prometer a vinda do Espírito Santo, Jesus o denomina o Paráclito, literalmente aquele que é chamado para perto, de advogado. Paráclito é habitualmente traduzido por Consolador, sendo Jesus o primeiro Consolador. O próprio Senhor chama o Espírito Santo de
Espírito de verdade. Além de seu nome próprio, que é mais empregado nos Atos dos Apóstolos e nas Epístolas, encontram-se em São Paulo as seguintes denominações: Espírito da promessa, Espírito de adoção, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus e em São Pedro, o Espírito de glória.